Epa, a trombeta tá tocando. Daqui a pouco o Bolsonaro tá sendo chamado pra papuda. Bateu o desespero. Xandão já falou, não tem anistia. E há a natureza do ato. De um lado, Bolsonaro dizendo agora eu sou um pacificador, quero passar borracha. Se a gente colocar o trecho no ar em que ele fala disso, pouco antes ele evoca o Caiado que está do lado dele, e diz assim: quem me conhece, Caiado, sabe que não é o que eu penso, ou algo assim. Ele está dizendo, eu vou mentir agora. Eu vou mentir. Não, eu Você não quero pacificação. você quer pegar esse trecho primeiro de ele falando de passando a borracha? Pega esse trechinho um pouquinho antes, presta atenção no que ele diz. Está aí o trecho? Tá. Vamos ver se a gente. Vamos lá, deveria ter pedido antes, não pedi. Vai lá. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É Pronto, pode passar uma parar. Ó, borracha é isso. no É passado. isso aí. Ele quer. É isso aí. Tem muito a falar. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco é a pacificação. E depois ele pede borracha, ou seja, passa a borracha, que depois eu vou dizer o que eu realmente quero. A hora que passar a borracha, a hora que anistiar todo mundo, se acontecesse, não vai acontecer, mesmo que o Congresso aprove, o Supremo vai vetar. Então, assim, primeiro vocês livrem a minha cara. E aí eu vou dizer o que eu realmente penso. E aí eu vou dizer o que eu realmente acho. E aí eu vou dizer quem eu realmente sou. Ele não se contém, não adianta. Porque por mais que o discurso tenha parecido servil, ali, ó, vamos pensar na pacificação e tal, e não tenha atacado diretamente o Supremo, é evidente que não foi ele atacar, quem atacou foi o Silas Malafaia. O Silas Malafaia fez um ataque direto ao Estado de Direito. O Silas Malafaia disse de cima do caminhão que ele não reconhece a autoridade do Supremo. Porque, disse ele, Supremo é o povo. Do ponto de vista da Constituição, sempre o Supremo será o povo, porque o povo faz, por intermédio dos seus representantes, a Constituição. Mas isso não significa que essa Constituição está sendo feita para ser desrespeitada pelo próprio povo ou haveria aí uma contradição insolúvel. Um povo não faz a Constituição, então, como que a Malafaia? Faz, sim, claro, para depois dizer que ela não vale. E a Constituição atribui um poder ao Supremo que o pastor, olha, vejam você, o pastor se comportando como um político, mas certamente apostando que ele terá a imunidade do líder religioso, que, aliás, a imunidade na lei não existe para ninguém. Uma imunidade simbólica, um líder religioso. Mas quando esse líder religioso passa a fazer política abertamente, ele passa a responder pelas escolhas políticas que ele faz. Então, Bolsonaro não ataca o Supremo, Malafaia sim. Ah, e aí eu vi. Os jornalistas precisam também, alguns precisam ter um certo senso de ridículo. Ai, os bolsonaristas ficaram muito preocupados com a fala do Malafaia. É mesmo? Quer dizer que ele falou aquilo sem combinar com o Bolsonaro? É sério isso? É sério isso? Malafaia, que convocou, que disse ter financiado, ele falou sem combinar com o Bolsonaro que ele ia falar? Então não houve uma dobradinha, você morde que eu assopro? Estamos de brincadeira? Estão achando que tem um bando de idiotas lá no Supremo? E na justiça brasileira? Antes do evento, Eduardo Bolsonaro fez uma live com Paulo Figueiredo, investigado, neto do ditador Figueiredo, investigado, e os dois deixavam claro, o objetivo do evento é encostar o Supremo na parede, contra a parede. Não tem essa. Não teve discurso de pacificação, isso é mentira. O discurso de pacificação, Bolsonaro confessa, é fraudulento. Ele está falando que ele quer alguma coisa para que depois ele diga o que ele realmente pensa. Ele avisa isso. Onde está a pacificação aí?
Uma coisa é você fazer um discurso de pacificação avisando que você está enganando as pessoas. Né? Passar borracha? Não. Tanto é que a ilustração do meu texto hoje é assim, como se fosse uma página escrita à mão, golpista. Não, não vai apagar. Não vai apagar. Aí, isso é a arte, um artista, Reinaldo Azevedo, eu mesmo. Então, assim, não vai apagar. Cara, sabe quando você vai apagar seus atos golpistas? Você vai apagar pagando anos de cadeia. É assim que se faz na democracia. Porque você vai para um ato e, ao pedir a borracha, e ao pedir anistia, e ao pedir a pacificação, avisa que não é o que você pensa. Ó, mas não tem que ser o que ele pensa. Não, então vamos ao que ele faz. Vamos pegar esse Sérgio Tavares, esse falso jornalista, que tem um monte de jornalista, coleguinha, que está derramando lágrimas, estou muito comovido com ele. Militante de extrema-direita, que confessa ter vindo ao Brasil, inclusive, para participar de um ato anti-vacina. Assim que a Polícia Federal o libera, ele começa a fazer proselitismo e diz que veio fazer proselitismo. Foi para esse jornalista que, no começo do mês, Bolsonaro deu uma entrevista falando que Supremo e TSE conspiraram contra as eleições, acusando o Supremo e TSE de cometer crimes. Então, que zorra de pacificação é essa? Ele fazer agora o discurso do boi manso não resolve nada, isso daí é tática. E aí eu leio que o ex-presidente Michel Temer foi ao Supremo falar que Bolsonaro não ia atacar ninguém. O Temer está se deixando enganar pelo Bolsonaro pela segunda vez, é isso? Mais uma pede música para o Fantástico. Que já teve a outra, né? Que ele, não, ele não vai atacar ninguém e tal, vocês se lembram, intermediação com Alexandre de Moraes, deu no que deu. E agora, a mesma coisa, sim, Bolsonaro, ele próprio, ficou ali fazendo discurso, não, pacificação e tal, enquanto Silas Malafaia descia o porrete, deixando claro que não reconhece a autoridade do Supremo. Porque é isso que está sendo dito ali. E está sendo dito em que ato? O ato em defesa de Bolsonaro, que, na verdade, é um ato contra o Supremo. E as coisas ditas aos berros, né, para inflamar. Não, ninguém ali quer pacificação. Quem acha que tenho que explicar e tenho que esclarecer, vá à justiça fazer isso. Outros fizeram. Ali é um ato para intimidar o Supremo, para produzir a tal fotografia. E aí, então, cumpre, depois do ato, dizer 750 mil pessoas. Se tem trouxa que acha que havia 10 maracanãs ali, então é porque não tem a menor noção do que é povo na rua. Né? Ou que tinha 11 Morumbis ou 15 Arena Neoquímica, que é o tal do Itaquerão. Quem acha que tinha, bom proveito. O fato é, o exército do Bolsonaro é esse? É com esse que se vai fazer a luta armada caso o Bolsonaro vá para a cadeia? Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que acabará tendo mais gente presa.